Irmãos, alguns dias são muito difíceis. Vocês também percebem isso às vezes? Tem dias que simplesmente não conseguimos encontrar uma maneira da gente se sentir melhor. E até mesmo para mim, que gravo essas mensagens diariamente, existem dias em que os meus ombros pesam mais do que o normal. Pois nós somos iguais a todos vocês e estamos sujeitos a isso. Porém, hoje Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você, para que juntos a gente possa se lembrar novamente de como Deus nos ama. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus me ouve. Escreva isso. Deus me ouve. Depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, está escrito: Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mesmo que nós estivéssemos em Cristo, ainda assim nós passaríamos por situações dolorosas e pesadas. Porém, como a gente vê nessa passagem de 2 Coríntios, a consolação vinda do Pai transborda em nossa vida. E é nisso que nós devemos colocar a nossa esperança e a nossa total confiança. O Senhor tem visto o seu sofrimento de perto e Ele quer te consolar, mesmo em meio à sua tristeza, porque o inimigo mente para nós, muitas vezes, dizendo que estamos sozinhos quando passamos por essas situações. A maneira de Jesus nos consolar vai desde uma sensação de sermos abraçados e acolhidos enquanto estamos em um período de oração, até quando algum amigo simplesmente resolve nos chamar de uma forma despretensiosa para jogar conversa fora. E ali nós acabamos desabafando e nos sentindo melhor do que nós estávamos. Essas pequenas coisas mostram o cuidado de Deus conosco e a forma como Ele nos consola em meio à nossa dor. Abra o seu coração, comece a trazer à sua mente as coisas pelas quais você é grato e as pessoas que você ama, até mesmo aquelas com quem você tem problemas e diferenças, mas que você continua amando e você quer vê-las bem, seja por serem da sua família ou por terem feito parte da sua vida em algum momento. Preencha o seu coração com essa sensação boa e entenda, quando você sente o seu coração aquecido, como se fosse acolhido, isso é o consolo do nosso Pai, que se importa conosco e nos ama, e que não nos abandona em nossa própria tristeza. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Somos gratos pelo Senhor juntar o nosso coração despedaçado em Tuas mãos e nos restaurar mais uma vez. Deus, esses têm sido dias difíceis. Portanto, te pedimos perdão pela dureza e pela frieza do nosso coração. Pedimos que o Senhor quebre toda a barreira que criamos entre nós e o Senhor. Hoje, entendemos que o Senhor tem nos visto em nosso sofrimento e o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que me ouve nesse momento e peço que cada um possa sentir o Seu Espírito nesse dia, os consolando, os abraçando e os acolhendo em Seu infinito amor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém.
se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 10, versículo 10 está escrito: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é um dos versículos mais mencionados nas pregações. E a maioria dos cristãos associa essa passagem ao que o diabo faz em nossa vida. Mas quando examinamos esse texto, concluímos que Jesus está se referindo literalmente à ação de um ladrão. Jesus estava fazendo uma comparação do seu próprio ministério com a atuação de outras pessoas, que ele denomina como ladrões, mercenários e salteadores. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final. No final eu vou fazer uma oração pela sua vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação: Jesus é o meu pastor. Escreva isso. Jesus é o meu pastor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós podemos até dizer que o inimigo das nossas almas também é ladrão, assassino e destruidor. Mas o que temos que entender é qual tem sido o alvo de Satanás nesse contexto. Quando essa passagem que foi lida é mencionada nas pregações, geralmente dizem que o diabo quer roubar nossos sonhos, matar nossas conquistas e destruir os nossos relacionamentos. E com isso nós passamos a priorizar coisas que nós consideramos importantes, como o nosso crescimento pessoal, financeiro, profissional. Mas o que devemos entender é que o principal objetivo do inimigo é nos afastar da comunhão com Deus. É fazer com que consideremos o pecado como algo normal e nos conformarmos com o mundo, porque assim ele vai impedir que nós sejamos salvos. A principal meta de Satanás é roubar de Deus as almas de pessoas que poderiam ser salvas e fazer com que elas sejam condenadas ao inferno. Deus quer e pode nos dar bênçãos materiais. Podemos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, mas a vontade de Deus é principalmente que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Cuide de tudo aquilo que o Senhor confiar a você. Sua família, seu testemunho, sua comunhão com Deus e com o próximo. Invista em você, na sua carreira, na sua saúde. Dê o seu melhor nesta vida e cumpra com fidelidade o chamado para o qual você foi comissionado. Se o inimigo quiser tirar de você essas coisas, lute contra ele com todas as suas forças. Isso é agradável a Deus. Mas nunca se esqueça do essencial, a vida eterna, a sua salvação. Essa vida aqui é passageira, portanto, tire seus olhos das coisas terrenas e fixe seus olhos naquilo que é eterno. Se o diabo age para projetar a sua morte, Jesus está pronto para te dar vida e vida em abundância. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, pela fé, nós recebemos a vida abundante que o Senhor tem preparado para nós.
cremos que Tu és um Deus misericordioso e justo e que a Tua vontade é que conheçamos a verdade da Tua palavra e sejamos salvos. Queremos em Teu nome repreender toda a ação do inimigo em nossa vida. Que toda a artimanha do inferno seja desfeita agora. Eu apresento a Ti a vida desse irmão e dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados pela Tua palavra. Nos ensina a lutar pelas causas certas. Queremos guerrear contra o inimigo, por aquilo que mais importa, e não somente buscarmos nossas conquistas pessoais. Que a salvação em Cristo seja uma realidade para nós e para toda a nossa família. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, conheça a nossa loja online minutocondeus.net e adquira os nossos produtos. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 11, do verso 2 ao verso 5, está escrito: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Esse texto do Evangelho nos mostra que os momentos de grande pressão que enfrentamos durante a vida muitas vezes podem abalar a nossa convicção e a nossa fé em Deus. João Batista estava preso e em breve deveria encarar a sua morte. Por isso, as dúvidas começaram a surgir na sua mente. O mesmo homem que havia declarado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo, agora já não tinha tanta certeza de que Jesus era o Messias. Eu quero refletir nesse texto com você e quero pedir ao Espírito Santo que abra a sua mente e abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem a ministrar sobre a sua vida. Eu te convido a ouvir até o final essa mensagem e eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: Senhor, a minha fé está firmada em Ti. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Quando os discípulos de João Batista relatam a Jesus a respeito da dúvida que ele tinha, Jesus responde sem grosseria, sem desprezo ou sem julgamento. Ele reforça a convicção que João Batista havia recebido anteriormente, dizendo: Voltem e anunciem a João aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. A tarefa dos discípulos de João Batista, portanto, era relatar ao seu mestre tudo aquilo que Jesus estava operando. Os ensinamentos e os milagres de Cristo são elementos fundamentais que sustentam a nossa fé. Nós devemos entender que não servimos a um Deus morto, que é fruto da nossa imaginação. O Senhor está vivo. Ele reina para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus conhece as nossas limitações, os nossos momentos de dúvida,
e Ele sabe até que ponto as dificuldades podem abalar a nossa fé. Muitas vezes nós não valorizamos toda uma trajetória de vida que as pessoas desenvolvem ao nosso redor e preferimos julgá-las por causa de um momento de dificuldade que elas estão enfrentando. É importante observarmos o exemplo de Jesus. Ao invés de condenar e criticar João Batista por causa da sua atitude de dúvida, ele preferiu valorizar o bom trabalho que João havia feito até aquele momento. O Evangelho registra que muitas cidades e muitos povos recebem o testemunho do Evangelho de Jesus e escolhem desprezar a sua mensagem. Mas esse não era o caso de João Batista. Ele apenas estava tendo um momento de dúvida por causa da situação em que ele estava vivendo. Um erro não pode definir um ministério. Apesar da sua dúvida, João Batista continua sendo chamado nas Escrituras de voz do que clama no deserto, aquele que prepara o caminho do Senhor. E ele é reconhecido por Jesus como o maior dentre os homens. Entre todos os profetas, João é reconhecido por Cristo. E se existe algo que o Espírito Santo nos ensina aqui, é que nós devemos reconhecer uma pessoa pelos seus frutos. Quando João Batista queria ter a certeza de que estava seguindo a pessoa certa, ele buscou as evidências. Que nós sigamos o seu exemplo. Não adianta sairmos atrás de uma boa pregação, uma aparência que nos agrade, mas sim observarmos os frutos daquela pessoa. Existem pessoas cujo discurso não está alinhado com as suas atitudes, mas, em compensação, existem pessoas que são um verdadeiro divisor de águas. As suas vidas impactam diretamente a sua geração, a sua família, a sua cidade, a sua igreja. João Batista foi uma dessas pessoas. O ministério e a revelação de Deus por meio dos profetas se encerrou nele. Que nos nossos momentos de dúvida, que todas as vezes em que os nossos pés estiverem prestes a vacilar, que nós possamos olhar para trás e considerar a grande obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Que possamos considerar a vida, a obra, os milagres de Jesus e prosseguirmos firmes na nossa caminhada com Deus. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Nos dê uma semana de bênção, Senhor, uma semana de vitória. Que tudo o que fizermos possa glorificar o Teu nome. Senhor, muitas vezes quando passamos por um tempo de adversidades, de dificuldades, quando temos que enfrentar as tempestades e os desertos da vida, os nossos pés vacilam e por um instante deixamos de crer nas Tuas promessas. Mas que hoje a nossa fé possa se fortalecer, o nosso espírito possa se renovar em Ti, pois olhamos para trás e nos lembramos de todos os feitos que o Senhor já realizou em nossa vida e tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados por essa mensagem. Que eles possam renovar a sua esperança, que eles possam ter confiança no Senhor e vencer mais essa semana, firmados na rocha que é Cristo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro, conheça a nossa loja online, minutocondeus.net, e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Todos nós queremos uma segunda chance para recomeçarmos, para tentar acertar as coisas que antes estavam erradas e para sermos pessoas melhores. E Deus é quem nos concede isso por meio da sua misericórdia e graça. Se você tem o desejo de uma mudança, eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero ser alguém melhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Livro de Salmos 51, do verso 10 ao verso 12, está escrito: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Existem pessoas que não conseguem se conformar com o seu estado atual e que buscam por uma mudança. Porém, as pessoas logo descobrem o quão difícil é experimentar essa mudança. E por não verem resultados imediatos, muitos acabam desistindo. O que as pessoas não entendem é que uma mudança é algo progressivo, algo que é cultivado no dia a dia, e que a vontade de mudar e de se tornar alguém melhor não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo de Deus, pois Ele é quem nos convence de que precisamos de mudança. Perseverança é a chave para conseguir provocar uma mudança em sua vida. Mas outras coisas que você precisa é de fé e de confiança em Deus, pois por sua própria força não é possível mudar. Isso porque quem cria em nós um coração puro e um espírito inabalável é o Senhor. Precisamos estar entregues na presença de Deus se queremos ser pessoas melhores, pois Ele nos mostra que, no processo de mudança, não devemos buscar ser melhores do que os outros, mas sim sermos melhores do que nós mesmos fomos no passado. A mudança virá de forma gradual e progressiva à medida em que a sua confiança no Senhor aumentar. E isso fará com que você se torne alguém melhor todos os dias. Deus irá criar em você um coração puro e um espírito estável. E mesmo que as pessoas não percebam de imediato, saiba que Deus enxerga as pequenas mudanças que estão ocorrendo em você. E Ele estará com você o tempo todo, te encorajando e te ajudando a mudar. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, somos eternamente gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida e por mais uma oportunidade de acertar e de nos tornarmos pessoas melhores do que fomos ontem. Te pedimos perdão pelas vezes em que pensamos em desistir, sendo que aquilo que nos encoraja é muito maior do que aquilo que nos impede, pois o Senhor é quem nos transmite essa força todos os dias. Colocamos diante de Ti cada pedido de oração escrito aqui nessa mensagem e peço que o Senhor alcance todos com a Tua graça e misericórdia. Queremos experimentar uma mudança provocada pelo Seu Espírito e por isso entregamos a Ti a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos 46, versículo 10, está escrito: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu quero ler também Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A maioria das pessoas procura ocupar o seu dia de forma que ela seja produtiva, de forma que o seu dia seja um dia produtivo. E aí as pessoas trabalham, estudam, fazem as coisas dentro da sua casa, procuram a todo custo resolver os seus problemas da melhor maneira. Mas essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração hoje fala sobre aquietar-se, sobre ficar quieto e esperar em Deus. E isso é algo muito difícil. O salmista diz assim: aquietai-vos, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Às vezes, nós até nos aquietamos de uma forma forçada, de uma forma imposta, mas nós nos esquecemos de lembrar que servimos a um Deus grandioso, a um Deus poderoso, que pode suprir todas as nossas necessidades. A palavra que eu quero deixar para você hoje é que, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar a sua agenda e tentar cumprir todos os compromissos, todas as metas e os objetivos que você estabeleceu para aquele determinado dia ou para aquela semana, apresente as suas orações a Deus. Faça conhecidas de Deus as suas petições através da oração. É isso o que a palavra está dizendo. Aí você pode se aquietar. Não significa que você vá ficar sem fazer nada, que Deus vai resolver as coisas para você. Não é isso. Significa que você declarou a sua dependência no Senhor. Você está dizendo para Deus que sem Ele você não pode fazer nada. Que você tem muitas coisas para resolver nessa semana, muitas atividades, muitas tarefas, mas que você está colocando Deus à frente de tudo. O excesso de coisas para fazer, o excesso de atividades tem deixado as pessoas muito ansiosas. E quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos ter um olhar muito atencioso, porque os quadros de ansiedade se tornaram há muito tempo uma questão de saúde mundial. Somos facilmente tomados pela ansiedade. As preocupações com a família, com o trabalho, com a igreja, com o ministério, nos dominam a ponto de nos tornarmos irritadiços, impacientes, perdendo a alegria de uma vida equilibrada. Mas a palavra do Senhor nos orienta para que nós nos aquietemos, para que não andemos ansiosos, tentando viver o futuro, mas que consigamos viver um dia, o dia de hoje, um dia de cada vez. Quando a ansiedade começa a comprometer a qualidade de vida, é importante também buscar ajuda profissional. Mas, acima de tudo, no seu momento particular, Deus será a resposta eficaz, que fará você lembrar que a quietude diante dele, a pausa, o descanso, são fundamentais. Se você está vivendo um tempo de ansiedade e de incertezas, se você tem sido afligido pelas lutas da vida, busque os recursos que puder, se organize, concentre a sua força e a sua energia naquilo que você precisa fazer, mas que o seu ponto de partida seja nos braços do Pai. Aquiete-se e lembre-se de que Ele é Deus.
Ele é exaltado entre as nações, é exaltado em toda a terra. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor. Deus, entregamos ao Senhor a nossa semana, entregamos ao Senhor os nossos dias, todos os nossos afazeres, apresentamos a Ti as nossas petições. Sabemos que o Senhor já conhece todas elas, mas quando oramos e declaramos ao Senhor tudo aquilo de que necessitamos, estamos tornando evidente a nossa dependência em Ti. Abençoe a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra e que tem andado ansiosa e apreensiva em relação ao futuro, em relação a tudo aquilo que ela tem que resolver. Que o Senhor coloque paz no coração dela, que ela possa receber tranquilidade, sabedoria e discernimento para cumprir tudo aquilo que está proposto a ela. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Baixe o nosso aplicativo no seu celular e acesse a nossa loja online, minutocondeus.net. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Onde você está? Essa é a pergunta que o Senhor faz a você hoje. E essa pergunta não é sobre o lugar físico onde você se encontra, sobre o cômodo da casa onde você está, sobre a posição na empresa que você ocupa, sobre a sua escolaridade, nem sobre o seu status social. Deus pergunta onde está o seu coração. Onde estão as suas motivações? A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Eu já peço que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: eis-me aqui, Senhor. E depois coloque o seu pedido de oração. Deus sabe exatamente onde nós estamos, mas Ele nos pergunta para saber o que temos a dizer sobre aquilo que estamos fazendo da nossa vida. Deus fez essa pergunta para Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Quando Adão pecou, desobedecendo a Deus, logo em seguida ele se escondeu do Senhor. A palavra diz que Deus se encontrava com o homem na virada do dia. Mas naquele dia, quando Deus procurou Adão, ele havia se escondido por causa do seu pecado. Embora Deus fizesse essa pergunta, Deus sabia exatamente onde Adão estava e tudo aquilo que ele havia feito, mas ele queria ouvir da boca do próprio homem. Deus quer ouvir de nós as coisas boas, os louvores, mas ele também quer ouvir a confissão dos nossos pecados, a confissão dos nossos erros, das nossas angústias. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, verso 9, o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você está no lugar do pecado, você pode sair dele. O Senhor te oferece esse suporte. O importante é que, quando ouvirmos a voz do Senhor e nos conscientizarmos que estamos no lugar errado, no lugar onde Ele não nos colocou,
nós precisamos sair desse lugar e irmos em direção a Deus. O que é prioridade para você hoje? Estar em um lugar onde o Senhor te alcança ou continuar abraçado ao pecado, se escondendo de Deus, fugindo da presença do Senhor? Alguns podem dizer: pastor, eu já confessei o meu pecado, mas ainda assim eu não consigo entrar na presença de Deus. Essa é uma questão válida. Às vezes, nós até abrimos mão do pecado, mas não saímos do local onde nós o cometemos. E ficamos ali revivendo aquele pecado, deixando tudo bem guardado no nosso coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 21, que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o seu coração deve estar em Deus, na presença dele. Quando você confessa os seus pecados, você deve deixá-los, jogar no mar do esquecimento e não voltar a cometê-los. E caso você volte ao erro, saia definitivamente do lugar que está te fazendo errar. Às vezes, é o local que nos cerca, que não nos deixa seguir adiante. O local está contaminado. E esse local pode ser físico, mas também pode ser uma relação, uma pessoa, uma situação. Onde você está agora? Onde está o seu coração? Você se lembra da história de Ló? É um excelente exemplo. Se não consegues sair desse lugar do pecado, fuja. Em Gênesis capítulo 19, verso 17, está escrito: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante das tuas perguntas, diante dos teus questionamentos. Nós não queremos permanecer escondidos da tua presença, mas nos colocamos à disposição do teu Espírito. Decidimos encarar o Senhor face a face, mesmo que para isso tenhamos que renunciar a tantas coisas na nossa vida. Se estivermos em um lugar de pecado, Senhor, por tua misericórdia, nos tire daqui. Nos tira desse lugar que nos aprisiona, que nos leva a fazer coisas erradas e que nos faz amar ao Senhor menos do que deveríamos e permanecermos longe da tua presença. Queremos que o nosso coração seja purificado. Queremos experimentar uma vida de santidade que o Senhor nos propõe. Não queremos viver sob o jugo do pecado. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular e conheça a loja online minutocondeus.net. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mais uma semana se inicia e com ela temos mais uma chance de fazermos escolhas certas. O Senhor quer estar conosco nisso. Portanto, abra o seu coração nesse momento, ouça essa mensagem até o fim. No final, eu vou fazer uma oração por você. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu serei vitorioso. Pela fé, escreva isso: eu serei vitorioso. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Provérbios capítulo 21, verso 31 está escrito: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Algumas pessoas encaram a vitória
da forma incorreta, porque acreditam que ser vitorioso tem a ver com o ato de nunca perder. Mas não é assim que as coisas funcionam. Ser vitorioso vai muito além das conquistas que você carrega consigo, pois também é sobre o que você aprende com as derrotas e como você lida quando elas acontecem. Nós devemos nos preparar sempre para as conquistas da nossa vida. Porém, precisamos entender que elas só irão acontecer no tempo certo, ou seja, no tempo do Senhor. Às vezes, desistimos de algumas situações e nos damos como vencidos, e acabamos agindo de forma ingrata diante de Deus, apenas pelo fato de que as coisas não aconteceram da maneira como esperávamos. Hoje, a palavra nos ensina que devemos estar prontos para a batalha, prontos para recebermos a vitória. Mas devemos saber que quem irá decretar a vitória ou não é Deus. E muitas vezes o que chamamos de derrota é apenas um momento difícil, onde podemos aprender a crescer. Essa semana pode ser a sua semana da vitória, mas isso só vai acontecer se você entender que você não é vitorioso apenas quando as coisas acontecem da maneira como você quer, mas você é vitorioso porque está no centro da vontade de Deus. E independentemente se você ganhar ou perder, você estará crescendo, aprendendo e se fortalecendo. Creia no Senhor, pois Ele tem o melhor para a sua vida. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade de vivermos a vida que o Senhor sonhou para nós. Te pedimos perdão por desistirmos tão rápido das coisas, apenas porque elas não aconteceram da forma como imaginávamos. Queremos estar no centro da Tua vontade e queremos aprender com as derrotas, porque sabemos que elas também nos fortalecem e nos preparam para quando a vitória vier. Por isso, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, seja membro se quiser apoiar esse projeto. Conheça os produtos na nossa loja online minutocondeus.net e baixe o nosso aplicativo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O medo é um dos piores sentimentos que nós podemos ter, porque ele nos paralisa, ele nos faz crer que algo de muito ruim vai acontecer conosco. É também parte do nosso instinto humano sentirmos medo como uma forma de proteção. Para que nós não sejamos machucados, o corpo acaba enviando ao nosso cérebro sinais de perigo. E daí surge o medo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, está escrito: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Mais do que apenas seres humanos, nós somos também filhos de Deus. E apesar do medo ter essa justificativa científica, o Senhor nos dá algumas garantias no mundo espiritual. O Senhor nos entregou grandes missões e Ele conta com o nosso empenho no cumprimento delas. E para isso, não podemos permitir que o medo
nos domine. Muitas vezes, o medo gera em nossa mente um sentimento que nos faz questionar se realmente merecemos as bênçãos de Deus. Começamos a nos perguntar: será que sou realmente digno de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim? A palavra diz que o verdadeiro amor do Pai, que é derramado em nosso coração, lança fora todo medo. Outros medos chegam até nós através do inimigo, agindo diretamente contra a nossa vida. Aquele medo de fazer algo que vai te fazer bem, aquele medo de arriscar para crescer em alguma área da sua vida. Esses medos geralmente estão ligados a uma melhora da sua vida, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te paralisar através do medo excessivo. É normal sentir medo. Não é normal que ele te paralise. Tem uma passagem na Bíblia que eu quero compartilhar com você, que está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha o que o profeta escreveu. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se você crê nessa promessa, se você crê na Bíblia, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio que o Senhor está comigo. Escreva isso pela fé. Eu creio que o Senhor está comigo. E eu vou orar no final para que o Espírito Santo tire de você todo medo. Tem também aqueles pequenos medos do dia a dia. Medo de falar algo, medo das pessoas não gostarem de nós, medo até de não conseguirmos cumprir uma tarefa em um tempo hábil. Olha só, o medo é normal em nós que somos humanos, mas Deus é o nosso Pai. E se nós pedirmos, Ele nos ajuda a ir com medo mesmo. O salmista deu o exemplo. Em Salmos 56, versículo 3, está escrito: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Portanto, se hoje você quer muito fazer algo e está aí pensando: será que eu faço? Com aquele medo te dominando, eu quero dizer para você: vá assim mesmo, mas vá com Deus. Tenha a plena consciência de que o Senhor é contigo, Ele está ao seu lado. Deus te sustentará, firme e forte nesse caminho. Amém? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Pai, se o medo tem paralisado essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, eu quero que o Senhor garanta a ela a vitória. Eu peço que o Senhor dê a essa pessoa ousadia e coragem, para que ela possa usá-los nas ocasiões que forem necessárias. Nos ajude a termos forças para ir, ainda que nós tenhamos medo, mas confiando em Ti e na Tua palavra. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Baixe o nosso aplicativo no seu celular e acesse minutocondeus.net para adquirir todos os nossos produtos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? O começo de um novo dia
significa que mais uma oportunidade foi concedida a nós pelo Senhor, para que possamos começar a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido nos últimos tempos. Abra o seu coração e receba essa palavra de braços abertos, pois Deus quer falar com você. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13 está escrito: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Algumas batalhas que nós enfrentamos parecem nos acompanhar por toda a nossa vida. Às vezes, essas batalhas são tão intensas que, quando olhamos para trás, sequer conseguimos compreender onde e quando elas começaram. E assim, continuamos vivendo, presos ao passado e sem conseguirmos ter esperanças para o nosso futuro. Porém, o Senhor deseja algo diferente para a nossa vida. Ele não quer que vivamos com esse peso tão grande sobre os nossos ombros. Deus quer que vivamos um dia após o outro e que enfrentemos as nossas batalhas diárias enquanto trilhamos o caminho que Ele preparou para nós. O fardo que carregamos diariamente basta, pois Deus não nos dá algo maior do que possamos suportar. Porém, por estarmos presos ao passado, muitas vezes deixamos de viver de uma forma intensa o presente que Deus nos deu, o dia que Ele nos concedeu. Eu quero que você entenda que o que passou não volta mais. O futuro pertence a Deus. E tudo o que nós temos é o dia de hoje. E o que podemos fazer é buscar viver melhor, um dia após o outro. Algumas lutas terão que ser vencidas diariamente, pois todos os dias somos tentados e todos os dias precisamos morrer para nós mesmos e renascer em Cristo. Mas Deus, segundo a palavra que foi lida, providenciará um escape para nós, um alívio. Mas para isso precisamos buscá-lo e estarmos dispostos a lutar contra tudo aquilo que nos afasta do Pai. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado, Pai, por mais um dia que começa, pela oportunidade que o Senhor preparou para nós nesse dia. Te agradecemos pela Tua palavra e pela maneira como o Senhor se revela a nós através dela. Deus, nos perdoe por muitas vezes desistirmos de lutar, por estarmos travando batalhas de uma forma errada, pois vivemos presos no passado e não conseguimos nos desprender dele para aproveitarmos melhor, para vivermos melhor o dia de hoje. Queremos nos sentir presentes e queremos lidar com os problemas que surgirem hoje, não com aqueles que surgiram no passado e nem com aqueles que virão ainda amanhã. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários e peço que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra com o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Para apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, quem fala aqui é o Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, onde mensagens bíblicas são postadas todos os dias. Hoje
eu te convido a conhecer o canal Minuto Reflexão, onde nós postaremos vídeos com o intuito de trazer reflexões sobre a vida cotidiana, saúde mental e crescimento pessoal. Se inscreva aqui no canal e acompanhe os vídeos diários que serão postados às 18h30. Todos nós passamos a vida em busca de resultados ou de soluções para os nossos problemas. E sempre queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Somos a geração que resolve tudo com um clique. Na era digital, sem sair do conforto do nosso sofá, com um toque apenas, abrimos portas, acendemos luzes, ligamos a nossa TV, mudamos de canal, aquecemos a nossa comida e, infelizmente, nós trouxemos essa ideia de imediatismo para a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu te peço que ouça essa mensagem até o fim, pois Deus vai ministrar ao seu coração. No final da palavra, eu vou orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: esperei com paciência no Senhor. E depois coloque o seu pedido de oração. Quando temos um problema, queremos que ele seja resolvido de forma instantânea. Mas as coisas nem sempre vão acontecer da maneira que queremos e nem na hora que quisermos. Às vezes, Deus vai permitir que vivamos uma determinada circunstância por um tempo, o tempo que o Senhor estabelecer. E nós precisamos aceitar isso com paciência. Em Salmos 40, do verso 1 ao verso 3, está escrito: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O salmista teve a sua resposta. Deus se inclinou para ele, o tirou do lamaçal em que ele estava, firmou os seus passos. Mas tudo isso aconteceu depois que ele esperou com paciência. Houve um tempo de espera. Deus chamou Abraão em Gênesis 12 e disse a ele que ele seria pai de uma multidão de filhos. Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. Depois de 25 anos, a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. E quando as coisas começaram a acontecer, elas se deram lentamente. A esposa de Abraão, Sara, teve um filho apenas. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo, a caminhada até a terra prometida seria de 30 dias. Mas o povo caminhou por 40 anos no deserto. O que eu quero te dizer é que nem sempre Deus nos dará resultados imediatos naquilo que temos buscado. Aqueles que creem em Deus sabem que, de acordo com a palavra, o Senhor já tem escrito no seu livro todos os nossos dias, portanto, Ele já sabe o que será da nossa vida. E os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz e não de mal. O Senhor nos promete um futuro e uma esperança. Apenas temos que confiar nele e saber que, muitas vezes, as coisas não vão acontecer de forma imediata, como nós estamos acostumados que elas aconteçam. Salmos 27, verso 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
E em Salmos 130 está escrito: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aquilo que tiver que acontecer imediatamente na sua vida, acontecerá. Mas algumas coisas vão exigir de você um tempo de espera. Mas a palavra também diz que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Voarão alto como as águias, continuarão correndo e não se cansarão. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, esperamos pacientemente em Ti, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nos ajude, Senhor, a suportar essa dor, essa tristeza, a vencer essa tempestade. E no tempo certo, age em nosso favor. Nos dê a cura, o milagre, a restauração, por amor do Teu nome. Queremos aprender mais a cada dia e pedimos que o Teu Espírito ministre ao nosso coração. Eu apresento ao Senhor a vida dessa pessoa que tem buscado uma resposta na Tua palavra. Que hoje ela receba em seu coração a Tua revelação e possa ter a sua fé e o seu espírito fortalecidos. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro se quiser apoiar o nosso projeto. Acesse a nossa loja online minutocondeus.net e conheça os nossos produtos. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mais uma semana se inicia e mais uma oportunidade é concedida por Deus a você. Uma oportunidade de acertar o que você havia errado, de dar continuidade ao que você havia abandonado e também uma oportunidade de recomeçar. Eu peço que você escreva aqui nos comentários essa afirmação pela fé. Escreva assim: essa será uma semana de vitória. Depois escreva o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, está escrito: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E o verso 23 diz assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Na Bíblia está relatado a respeito da vida de Daniel, que era um homem totalmente devoto a Deus, que levava isso tão a sério que não mudou de postura, nem quando a sua própria vida estava em jogo. O rei havia decretado que todos que adorassem a Deus seriam lançados na cova dos leões, mas Daniel sabia que nada podia o separar de Deus, nem mesmo uma ameaça de morte, e por isso ele permaneceu fiel ao Senhor. O quão difícil é para nós permanecermos fiéis a Deus, fiéis a uma vida de oração, fiéis a uma leitura bíblica durante a semana. Muitas vezes passamos meses sem sequer orarmos ou falarmos com o Senhor. Mas quando algo de ruim acontece, a primeira coisa que fazemos
é nos lembrar de Deus e questionarmos a Ele o porquê de tais coisas acontecerem. É claro que uma vida de devoção a Deus não impede que tenhamos dificuldades e contratempos em nossa vida. Mas ao menos, quando estivermos conectados com o Pai, não nos sentiremos desamparados quando a vida ficar complicada. Faça como Daniel. Permaneça fiel quando as coisas parecerem difíceis, pois Deus concede vitória àqueles que são consagrados a Ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à correria da vida e dos nossos dias. Você terá a vitória nessa semana. Portanto, não deixe Deus em segundo plano e não evite a oração e a leitura da palavra. Já é tempo de você começar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, nos perdoe por evitarmos uma vida de devoção a Ti e por adiarmos o nosso compromisso com a Sua palavra e com o Senhor. Queremos viver uma vida de intimidade contigo, a ponto de sabermos que, mesmo em meio às mais difíceis situações, o Senhor permanecerá conosco para todo sempre. Eu coloco cada pedido de oração feito aqui nos comentários em Tuas mãos e peço para que o Senhor alcance a todos com a Tua misericórdia e o Teu amor. Que o Senhor ajude esse irmão e essa irmã a saírem da situação complicada em que eles se encontram. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro se quiser apoiar o nosso projeto. Clique e conheça a nossa loja online, minutocondeus.net, e adquira os nossos produtos. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, onde mensagens bíblicas são postadas todos os dias. Hoje eu te convido a conhecer o canal Minuto Reflexão, onde serão postados vídeos diários com o objetivo de trazer reflexões sobre a vida cotidiana, saúde mental e crescimento pessoal. Se inscreva no canal e acompanhe os vídeos diários que serão postados às 18h30. Você se lembra como você era quando Cristo te chamou para caminhar com Ele? Muitos de nós éramos como Davi, improváveis, pequenos e frágeis demais aos olhos dos homens. Mas Deus já sabia que eu e você tínhamos dentro de nós a capacidade para derrubar gigantes. Deus chama e capacita pessoas cuja vida Ele tem um propósito. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Deus quer falar ao seu coração. Deus é quem nos chama e nos capacita para enfrentar os nossos desafios, para derrubar os nossos gigantes. O problema é que muitas pessoas, mesmo depois de terem sido chamadas, ainda duvidam do que estão fazendo aqui. A nossa autoestima nos sabota, dizendo que nós não somos nada. Mas isso não é verdade. Jesus nos escolheu a dedo. É como se nós fôssemos a fórmula secreta de Cristo, para sermos usados na hora certa e transformar o mundo.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Jesus não quer somente aqueles que chamam a atenção das pessoas, que são os melhores em tudo. Jesus chama os improváveis, porque Ele é quem nos capacita para vencer. Isso não quer dizer que eu ou você somos ruins ou menos do que os outros. Pelo contrário, significa que a partir do momento em que fomos chamados, carregamos a essência de Deus dentro de nós. Passamos a ter a mente de Cristo. Somos semelhantes a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós nascemos para um propósito muito específico e vamos cumprir esse propósito. E Deus não nos abandona. Ele está sempre conosco para que nós possamos cumprir o chamado dele na nossa vida aqui na terra. Quando Deus chamou Gideão para ser líder de Israel, Gideão estava se escondendo dos seus inimigos, dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse a ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em outras versões diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão não se sentia capaz. Ele tinha medo e se considerava o menor da sua família. Às vezes, Deus escolhe exatamente esses que nunca pensaram em liderar ou construir coisas grandes. O Senhor conhece o coração e por isso Ele olha para essas pessoas e percebe que elas não conseguirão vencer sozinhas e elas têm a plena consciência disso. Elas precisam da ajuda do Senhor para prosseguir. E essas são as pessoas que entregam toda a sua vida a Deus. Por isso são comissionadas por Ele. Eu e você somos a fórmula secreta de Cristo. O Senhor olha para nós e nos vê como morada dEle, como cumpridores do propósito dEle, porque eu e você confessamos o nome de Jesus e sabemos que dependemos dEle para sermos vencedores. Então, alegre-se. Você tem uma missão importante a cumprir para Cristo. E por mais que você se sinta incapaz, por mais que você se sinta pequeno demais para vencer todos os desafios que estão diante de você nessa semana, lembre-se de que foi o Senhor quem te chamou. Foi Ele quem te colocou nessa posição. Foi Ele quem te colocou nesse lugar. E Ele mesmo vai te dar unção, sabedoria, estratégia e discernimento para agir. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, obrigado por nos escolher. Obrigado por confiar a nós o Teu reino, a Tua obra, a Tua casa. Nós não nos vemos capazes, mas sabemos que fostes Tu que nos escolhestes, por um motivo que só o Teu coração sabe. E eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. Nos capacita, Deus, para entendermos o Teu chamado. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode abençoar a vida de alguém. Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para você acompanhar diariamente as nossas mensagens. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Na nossa caminhada com Deus, nós estamos sempre nos deparando com desafios. Alguns desafios são muito grandes,
Só que esses grandes desafios que nós enfrentamos, eles fazem com que nós não demos tanta importância aos pequenos desafios. Hoje eu quero falar sobre isso. Então abra o seu coração, ouça essa palavra até o fim, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus me dará vitória. E depois você pode colocar o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você. A paz do Senhor, quem está falando aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. E eu queria que você ficasse atento a essa mensagem por alguns minutos apenas, para que juntos nós possamos refletir um pouco na palavra de Deus. No final eu vou orar por você e pela sua família. Nós devemos esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que nós possamos levar uma vida santa e não pecar contra o Senhor. Deus está sempre disposto a nos ensinar através da palavra dele. Portanto, esteja atento a tudo que será ministrado aqui. Esse momento de oração tem sido muito importante para todas as pessoas que acompanham aqui, porque a oração, ela nos conecta com Deus. Ela nos abençoa, nos edifica, e através da oração é que a vontade do Senhor se cumpre na nossa vida. Por isso, antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você ativa esse sininho, você é avisado todas as vezes em que a gente postar uma mensagem nova. E aqui no nosso canal tem mensagens novas e inéditas, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Está escrito: Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Tem um ditado popular que diz que ninguém tropeça em uma grande montanha, mas as pessoas tropeçam em pequenas pedras. E quando a gente lê essa passagem escrita por Salomão, nós podemos aprender algo valioso, assim como a gente aprendeu a guardar esse ditado. Existem algumas pequenas situações, alguns pequenos hábitos ou pequenos pensamentos que ao longo prazo podem causar muito mais danos na nossa vida do que as grandes coisas que evidentemente nos fazem mal. Quando alguma coisa apresenta um mal notório, explícito para nós, obviamente nós evitamos aquilo, evitamos aquela pessoa, aquela situação, mas infelizmente alguns detalhes pequenos passam despercebidos. Nós tropeçamos em coisas pequenas e muitas vezes a gente se acha tão maduro, tão suficientes para algumas coisas e pensamos que elas não nos afetam. Só que essas coisas que nós pensamos dominar, muitas vezes são aquelas que nos derrubam. Quando estamos nos sentindo fortes demais e inabaláveis, ao invés de nos orgulharmos disso, de nos gabarmos, nós precisamos nos lembrar da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele que julga estar firme, ou aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos estar vigilantes em relação a algumas coisas que podem nos pegar desprevenidos. Aquelas coisas que nós geralmente não percebemos da primeira vez, até que nos damos conta de que estamos completamente dominados por elas. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele te dê discernimento a respeito daquilo que entra na sua mente, pois é fundamental nós filtrarmos algumas coisas. Caso contrário, elas vão entrar na nossa mente e elas vão crescendo aos poucos
sem que a gente se dê conta. Tome cuidado com as raposinhas e com tudo aquilo que aos poucos tem causado danos na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor. Te agradecemos por nos alertar em relação às pequenas coisas que podem nos impedir de caminhar e que podem nos afastar de Ti. Nos perdoe por acharmos que somos fortes o suficiente a ponto de não acreditarmos que as pequenas raposinhas podem nos prejudicar. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nesses comentários. Peço que o Senhor dê a todos a vitória sobre aquilo que os tem prejudicado e que eles tenham discernimento para reconhecerem as pequenas raposas. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e se torne membro se você quiser apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online, minutocondeus.net. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mesmo que um momento possa parecer durar por 1000 anos, acredite, toda tristeza tem um fim. Mas às vezes é difícil acreditarmos nisso e entendermos isso enquanto nós estamos passando por esse momento de tristeza. Então, se hoje você se encontra em uma situação difícil, deixe que Deus fale ao seu coração. Ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu vencerei a tristeza. Escreva isso: eu vencerei a tristeza. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar pela sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu peço a sua atenção por alguns momentos para juntos nós refletirmos na palavra do Senhor. E no final vamos orar juntos. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar, para renovar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. E essa oração que nós temos feito todos os dias, ela nos abençoa, nos edifica, ela nos conecta com Deus e faz com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante, porque assim você é avisado todas as vezes que a gente postar uma mensagem nova. E nós postamos mensagens inéditas aqui todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Está escrito: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando nós não buscamos uma compreensão da palavra de Deus, do caráter do Senhor, nós vamos nos sentir desamparados e incapazes de passarmos pelas fases ruins que certamente vão surgir na nossa vida. O apóstolo Paulo pediu para que Deus desse aos Efésios
um espírito de sabedoria e de revelação. E essas duas coisas são extremamente importantes quando nós estamos passando por um momento de sofrimento, porque a revelação nos faz entender que a nossa esperança está em Deus. E a sabedoria nos permite compreender que até mesmo a pior das fases, ainda assim é somente uma fase que teve início e com certeza terá o seu fim. Algumas situações saem do nosso controle e por não conseguirmos lidar com elas de forma imediata, nós acreditamos que elas não têm solução. Mas a palavra do Senhor nos revela que existe sim esperança, até para o pior momento da nossa vida. Mas essa esperança só é percebida por aqueles que buscam conhecer a Deus, através da revelação da palavra e de uma vida de oração. Nós não venceremos a batalha se soubermos apenas sobre o que nos aflige, mas temos que buscar conhecimento a respeito daquilo que pode nos dar a vitória. E quem pode nos conceder a vitória é o nosso Senhor. Deus quer abrir os seus olhos. Ele quer te dar uma nova percepção sobre o seu sofrimento. Não para que você nunca mais se sinta triste, porque isso é impossível, uma vez que a vida é feita de altos e baixos. Mas Deus quer fazer você entender que você nunca está desamparado e o seu sofrimento vai passar. E enquanto ele não passa, você tem junto consigo um consolador, um amigo e um Deus que te ama mais do que tudo. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigado, Pai, por nos lembrar da esperança que temos em ti. Nos perdoe por não buscarmos te conhecer e por não buscarmos uma vida de revelação e sabedoria no Senhor. Hoje, nós nos entregamos a Ti, pois queremos experimentar uma vida de confiança e de fidelidade contigo. Eu coloco cada pedido de oração escrito aqui nos comentários em Tuas mãos e peço para que o Espírito Santo esteja com essas pessoas que me ouvem e que Ele os lembre de que toda fase ruim terá um fim. É isso que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Conheça a nossa loja online, minutocondeus.net. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você conhece pessoas que têm o coração duro? Pessoas que endureceram o coração por algum motivo? Ou talvez você mesmo possa ser uma pessoa inflexível, de coração duro? Hoje eu quero refletir a respeito disso. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 está escrito: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Por que será que uma pessoa endurece o seu coração? Um coração endurecido não consegue amar e nem se permite ser amado. Ele carrega dentro de si dor, sofrimento, mágoa e ressentimento. Ele é solitário e desprotegido. Um coração endurecido
não se permite ser moldado pelas mãos do próprio Deus. Ele pode nos impedir de ouvir a voz do Espírito Santo, ele pode nos tornar pessoas amargas, murmuradoras e até desobedientes. Um coração duro pode fazer com que deixemos de sonhar com o bom futuro que Deus tem preparado para nós. Não endureça o seu coração quando te ferirem, quando lançarem calúnias sobre você, quando te traírem, nem quando você cair e não tiver ninguém para te levantar. Escolha não endurecer o coração. Escolha olhar para o céu. Não deixe de perdoar. Caminhar mais uma milha. Descansar em Deus e nas suas promessas. E não esmureça durante o tempo da espera. Escolha continuar chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, mesmo com aqueles que receberam uma vitória antes de você. Talvez hoje seja um tempo de fazer uma faxina no seu coração e ver se não tem nenhuma coisa ali que não deveria estar. E se tiver, e sempre tem algo, jogue fora aquilo que não presta, aquilo que é sujo. E preencha esse espaço com a palavra, com um louvor, com orações, com ações de graças. Seja grato a tudo, pois lembre-se que todas as coisas estão cooperando para o seu bem, para o seu crescimento, para que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. Aprenda a descansar no Senhor. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, por mais difícil que isso seja. O Senhor pode e quer te curar dessa ferida. Crie novas memórias para que o seu coração se alegre novamente. Aprenda todos os dias com o Espírito Santo. Ele vai te ensinar e te instruir sobre tudo. Aprenda a confiar mais em Deus e menos em você. Convide o Espírito Santo para entrar na sua vida. E não somente entrar, mas a ocupar um lugar de honra. Dê um livre acesso a Deus em todas as áreas da sua vida. Ele é o nosso amigo fiel, ele é o nosso companheiro. Permita que o Espírito Santo seja o seu amigo. Você pode e deve contar os seus segredos para Deus. E naqueles dias em que você se sentir fraco, lembre-se de que você só precisa confiar naquele que faz morada no seu coração. Quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo convidar você para mergulhar nos rios de Deus, mergulhe. Se Ele te convidar para receber o perdão do Pai, receba. Se for necessário, volte lá no lugar onde você caiu. O Senhor estará contigo. Por que escolher endurecer o coração por causa do que é passageiro? Use as vestes novas que o Senhor quer te entregar. Receba o óleo fresco sobre a sua cabeça. Receba novos cânticos em sua boca. Viva o novo tempo em Cristo. Deus tem tanto para fazer na sua vida e através da sua vida. Tome posse da armadura de Deus e proteja o seu coração. Aquele que endurece o coração nega a Jesus. Faça a oração que Davi fez em Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, não permita que o nosso coração permaneça endurecido. Obrigado pelo teu amor e pelo teu perdão. E que esse mesmo amor e perdão que recebemos um dia do Senhor, nós possamos também ministrar a outras pessoas. Tira de nós todo sentimento que não vem do Senhor. Que o teu rosto resplandeça sobre a minha vida e que eu sempre tenha dentro de mim a tua paz. Eu quero colocar diante do Senhor o coração desse irmão e dessa irmã. E ainda que ele esteja ferido, machucado, endurecido por causa das circunstâncias da vida,
eu apresento ele em tuas mãos e peço ao Senhor que nos dê um coração novo. Tira de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne. Dá-nos, Senhor, um coração perdoador e compassivo como o teu. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.